Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para os irmãos. E aí, como os irmãos estão? Então, desde já, quero fazer uma oração para a gente iniciar, tá certo? Fecha aí os olhos e vamos orar. Pai Deus Santo, queremos te agradecer por esse momento. Toma as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa estar entrando no lar de cada um, abençoando, ó Pai, agora nesse momento, trazendo, ó Pai, um desejo, Deus, por ouvir a Tua palavra, para estar em Tua presença, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada um deles, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, trazendo clareza, compreensão e nos direciona, ó Pai, no decorrer dessa passagem. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João, lá no capítulo 14. Nós vamos ler essa passagem, tá certo, irmãos? Vamos meditar nela nessa noite. João 14, nós vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então vamos lá, né? O tema é: não se turbe o vosso coração. É uma única saída que nós temos. Não se turbe o vosso coração. Esse texto foi escrito com qual propósito? Com o propósito de confortar os discípulos. Quando diz, não se turbe os vossos corações. E o que é que isso significa, não se turbe o vosso coração? Significa que está com o coração tenso, atribulado, cheio de medo, de pânico. Era isso que os discípulos estavam ali naquele momento. Eles estavam tomados de pânico, de medo, de pavor. E Jesus vai dar uma palavra para consolar os discípulos. Do mesmo modo é o que está acontecendo, irmãos, conosco. Muitos de nós estão com medo. Com medo de quê, pastora Nacé? Com medo de perder o emprego, que muitos já perderam por sinal. Estão racionando alimentos, estão com medo da falência de negócios e muitas empresas já fecharam, com medo de adoecer. Muitos perderam os seus entes queridos, estão em pânico, em pavor. É um momento de muita tristeza. Parece que nós chegamos ao momento mais crítico dessa doença, onde muitas pessoas estão adoecendo. Daí as notícias nos jornais, nas redes sociais, nos meios de comunicação, notícias ruins de todos os lados. E a maioria dos familiares, das famílias, tem sofrido com tudo isso. E como não ficar com medo? E como não ficar em pânico por tudo isso que está acontecendo? E tudo isso que está acontecendo é por causa dessa pandemia. O mundo está paralisado por conta dessa pandemia. O mundo está em caos. E nós ficamos aflitos, ansiosos, temerosos. E alguns mais, outros menos, mas todos nós estamos muito aflitos com tudo isso. Agora, preste muita atenção. Preste muita atenção.
Isso era o que estava acontecendo com os discípulos, embora em outro contexto, em outra situação. Jesus estava anunciando um discurso, voltando aqui para o texto, Jesus estava anunciando um discurso que começa lá no capítulo 12. Ele fala para os discípulos que vai ser morto. Ele fala que vai ser entregue nas mãos dos anciões. Ele fala que vai ser condenado à cruz e vai morrer. Jesus, ele fala para os discípulos tudo isso. Que Jesus ia traí-lo. Fala que Pedro iria negá-lo. E que ele, Jesus, ia embora morar com o Pai. Então os discípulos ficaram apavorados. Meu Deus, e agora o que vai ser de nós? O que ia ser deles nesse momento? Então eles estavam apavorados. A espada romana vai vir sobre nós. Isso era um medo que eles estavam enfrentando agora nesse momento. O sinédrio vai acabar com a gente. Era isso que estava amedrontando eles. O Messias não vai estar aqui. E o que vai ser de nós? Que escape nós vamos ter? Eles estavam no cenáculo. Só estavam 11. Porque Judas já não estava mais. Judas já havia traído. Já tinha saído para o traí-lo. Judas não ia voltar mais, ele ia trair Jesus. Já tinha saído com esse propósito de trair Jesus. Então os discípulos estavam apavorados, porque sabia que ia ficar sem o mestre, sem o seu amigo, sem aquele que tinha uma mensagem de ânimo, de alegria, de força. Eles estavam apavorados, sim, irmãos. Eles estavam atribulados. Eles sabiam que o seu mestre não ia estar ali e que eles tinham que lutar sozinhos. Olha que situação os discípulos estavam nesse momento. Eles sabiam que muitos problemas e perseguições viriam. E Jesus vai consolar eles dizendo: não se turbe o vosso coração. Sabe qual é o remédio para o sofrimento, irmãos? E para o pavor dos discípulos? Vocês sabem qual é o remédio? Não se turbe o vosso coração. Não entre em pânico, não fique atemorizado. Acalme-se, fique em paz. Como ficar em paz diante de toda aquela situação? Eles deveriam estar perguntando, mas por quê? Como? Como nós vamos ficar em paz? Qual é a receita? Aí Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Que coisa estranha os discípulos estavam passando. Estavam aflitos por todos esses problemas que já falei. Aí Jesus chega e diz: na casa do meu pai há muitas moradas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Na casa do meu pai há muitas moradas. Prestem muita atenção nessa passagem. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus está dizendo assim para eles: a solução para o sofrimento, a solução para o livramento, melhor falando, a solução para o livramento do sofrimento é o céu, é a vida eterna. É isso, irmãos, que Jesus está dizendo. Vocês vão sofrer, vão ter dificuldades, mas um dia vocês hão de ser consolados. Quando a morte chegar ou quando eu voltar,
Na casa do meu pai há muitas moradas, há muitas moradias. Jesus enfatiza bem isso. E o que é a casa do meu pai? A casa do meu pai é Deus. O pai é Deus. E a casa é o céu. Muitas moradas quer dizer, tem morada para vocês. O sofrimento vai cessar, mas Jesus vai voltar. Era isso que Jesus estava tentando explicar para eles. Tentando trazer essa calmaria para os seus corações. Mas eles não conseguiram perceber. O sofrimento, Jesus estava dizendo para eles que o sofrimento iria cessar. Quando nós ressuscitarmos, o sofrimento vai cessar. Quando nós morrermos, o sofrimento vai cessar. Aí Jesus diz: eu vou para lá preparar essas moradas. Jesus estava dizendo: vocês estão muito confusos com esse mundo, com essa vida. Vocês precisam entender. E o que Jesus, irmãos, quer dizer com isso? Jesus, será que quando Jesus falou que ia preparar moradas, Jesus iria pegar uma pá, iria pegar uma enxada, iria fazer massa, iria construir moradas, iria construir casas de alvenaria, como nós temos conhecimento? Será que Jesus estava se referindo a isso? Não, Jesus não estava se referindo a isso. Preparar lugar, irmãos, significa o quê? Desde a fundação do mundo, o céu já está lá. Ele é extenso, enorme, e as moradas já estão lá desde a fundação do mundo. Contudo, elas não estavam disponíveis para nós. Quando Jesus disse que ia preparar lugar, iria preparar morada, ele estava querendo dizer que o céu já estava lá, que as moradas já estavam lá, mas ainda não estavam disponíveis para os discípulos, ainda não estavam disponíveis para nós. O nosso pecado ainda não tinha sido pago, Jesus ainda não tinha morrido, não tínhamos permissão para ter acesso a essas moradas. Assim também é desde o início com os discípulos. Eles não tinham permissão a essas moradas. Por quê? Porque o pecado ainda não tinha sido pago. Jesus ainda, irmãos, iria morrer para que esse preço fosse pago. Quando Jesus diz: vou preparar essas moradas, ele estava dizendo que ia verter o seu sangue e comprar as moradas para nós. Quando eu morrer e ressuscitar e entrar lá, essas moradas estariam disponíveis aí para que onde eu estou, estejai vós também. Então ele disse: vou preparar. Jesus falou. Então ele diz: vou para o Pai e voltarei outra vez, irmãos. Ele morre, com o seu sangue paga os nossos pecados, sobe aos céus e agora ele vai garantir as entradas das moradas. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos, que ele ia garantir essas entradas. Ele tinha que passar sim pela morte e morte de cruz, para que o preço do pecado fosse pago.
E tudo isso tinha que acontecer, tinha que se cumprir, mas os discípulos ainda não estavam entendendo, eles estavam atemorizados, eles estavam em pânico por tudo aquilo que estava acontecendo. A morte de cruz, a morte de Jesus se aproximava e a morte de cruz precisava acontecer para que esse preço fosse pago, para que essas moradas, irmãos, fossem liberadas para os cristãos, para os salvos. Então esse sacrifício precisava ser feito. Então Jesus precisava oferecer o seu sacrifício como um pagamento por nós. E uma vez que ele foi e fez essas moradas, irmãos, serem disponíveis, agora ele vai voltar. Depois que Jesus morre e ressuscita, essas moradas, elas ficam disponíveis para nós. Ele foi, mas ele vai voltar. E ele vai voltar para quê? Para onde eu estou, estejai vós também, foi o que ele disse. Vai voltar para nos buscar, e isso é o arrebatamento, e nós precisamos estar entendendo isso. Então Jesus está falando, irmãos, que a cura sim, mas a cura para o sofrimento é a morte. Enquanto nós estivermos aqui nesta vida, irmãos, nós vamos sofrer por essas perdas, nós vamos sofrer por essas coisas que estão acontecendo, é o medo, é o pânico, é o pavor, nós vamos sofrer. Essas coisas só vão deixar de existir quando nós morrermos e formos para o Pai, ou quando se até lá, quando acontecer o arrebatamento e nós irmos, é quando tudo isso vai cessar. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é assim, tempos bons, tempos ruins. A palavra do Senhor estava confortando os discípulos, e hoje conforta nós. A palavra do Senhor é água viva, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser confortados pela palavra do Senhor. Nós precisamos ser confortados com as palavras de Jesus, quando Jesus estava ali confortando os seus discípulos. O arrebatamento, a ressurreição, a volta de Jesus, irmãos, é a cura para os nossos problemas. Mas quem tem almejado esse arrebatamento, essa ressurreição, essa volta de Cristo, quem está almejando, quem está desejando? E o que isso significa? Significa que nós pensamos demais com as coisas dessa terra. Estamos querendo, irmãos, que essa tribulação passe, que essa tribulação cesse, que tudo isso passe logo, que essa pandemia vá embora, que a nossa vida ela volte ao normal. Quantos não estão esperando isso? Voltar para o emprego, as coisas. Quem é que nos garante isso? Quem é que nos garante dias melhores? Nós temos que nos apegar, irmãos, à palavra do Senhor. Dias melhores virão quando nós esperamos a vinda de Cristo. Dias melhores virão a cada dia que nós almejamos pela sua vinda. Enquanto nós estivermos aqui, pode passar 10 anos, pode passar toda uma geração. Como eu já falei em outra pregação, eu tenho 43 anos, irmãos. Nunca havia enfrentado por uma pandemia ou por um problema desse tipo, mas estou enfrentando agora pela misericórdia do Senhor. E o que é que enche o meu coração? É que dias melhores virão. Que dias são esses? Que dias são esses? Que tempo é esse? É eu colocar no meu coração essa esperança, que a cada dia se aproxima a vinda de Cristo, que Jesus está às portas. E tudo isso eu disse, é para se cumprir a palavra. A igreja, nós precisamos nos despertar. Desperte você que está aí, que está frio, que está abatido. Desperte.
As pessoas só ficam pensando com o amanhã. Onde eu vou morar, o que eu vou comer, com quem eu vou me casar, será que eu vou pegar essa gripe? Será que eu vou perder alguém da minha família? Então o medo e o pânico têm roubado a paz de muitas pessoas. E ninguém pensa no céu. Quem pensa no céu? Quem vem pensando no céu? Quem tem desejado o céu? Quem tem desejado a volta de Cristo? Cristo é a nossa solução, é a solução para os nossos problemas, a sua volta, o arrebatamento. É assim, irmãos. E se eu morrer hoje, eu tenho que crer que vou ressuscitar, para morar com o meu Pai. É isso que tem que encher o meu coração, é isso que tem que encher o teu coração, é essa esperança, sim. Não dias melhores aqui nessa terra, não. Precisamos nos acordar, precisamos ter isso na nossa mente. Irmãos, nós somos do céu, precisamos deixar de nos preocupar tanto ao ponto disso roubar a nossa paz, trazer um esfriamento, trazer uma tristeza ao ponto de você desacreditar da palavra. Então, nós precisamos deixar, irmãos, mais de pensarmos das coisas dessa terra. Precisamos deixar de pensar mais com as coisas dessa vida e nos preocupar com a volta de Cristo, que Jesus voltará. Aqui nessa terra, nós nunca veremos a ausência de dor. Nunca. Nunca veremos a ausência do sofrimento, da tribulação. Essa pandemia, ela vai passar e vai vir outro problema. Vai vir. Está lá em Apocalipse. O que vai ser derramado novamente aqui nessa terra? Porque os problemas sempre nós enfrentamos, irmãos, ao longo da vida. Nós sofremos com o desemprego. Isso não foi só depois da pandemia. Já fazia parte da vida do ser humano. O desemprego, a fome, as doenças, a morte, fazia parte, sim, da nossa vivência. Então essa pandemia, ela veio para quê? Para dar uma balançada, para trazer um despertamento para o mundo. Então é uma infinidade de sofrimentos, sempre isso fizeram, mas nós já estávamos acostumados. Aí veio uma coisa nova para nos alertar, para que a igreja viesse acordar, para que eu e você viesse acordar e buscar a presença do Senhor e nos desligarmos das coisas desse mundo. Que esperança nós temos? Que tudo vai ser retomado novamente? Será? Ou as coisas vão piorar cada vez mais? O Senhor Jesus estava despertando os seus discípulos, dizendo para ele: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha, nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção. O que eu quero dizer com essa palavra, irmãos? Nós precisamos ansiar mais o céu. Talvez essa pandemia veio para nos mostrar que temos que tirar os nossos olhos daqui. Precisamos tirar os nossos olhos daqui. Deus está falando que nós somos mortais. Essa vida é pó. Tudo é vaidade. Casa, carro, beleza.
tudo é vaidade. Olhai para cima, anseie pelo céu, deseje o céu, ame o céu. Nós temos que amar o céu, nós temos que desejar o céu, não as coisas aqui terrenas, não, mas o céu, a sua volta, nos encontrarmos com Cristo. Jesus quer que nós desejem a sua volta. Será que você estava desejando a volta de Cristo? Nós temos que estar unidos em dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tu és a nossa luz, tu és a nossa esperança. Vem Senhor Jesus, nos levanta, nos põe de pé, que nós venhamos estar confiando inteiramente em Ti. A minha alegria vem de Ti, a certeza vem de Ti. Dias melhores em que sentido? De esperança, de força, de fé, de vigor na presença do nosso Deus. Na presença do nosso Deus. Você tem esperança com esse governo? São esses os dias melhores que você espera? Tem esperança com a religião? Tem esperança de melhora nesse mundo? Você tem esperança disso? Você está sofrendo? Então não se turbe o vosso coração. Não fique tenso, nervoso, aflito. Não tenha medo. Quando eu digo não tenha medo, não é um medo humano que todo mundo tem, mas esse medo que te traz descontrole. Creia em Deus, creia também em mim, Jesus disse. E o que é isso? Confie no Senhor, confie em Deus. Deus nos ama. Só Deus e o seu Filho pode nos proteger. Na casa do Pai há muitas moradas. Jesus está voltando, igreja. Vamos aguentar mais um pouquinho. Vamos sim, vamos nos consertarmos. Vamos entender isso. Deus irá nos livrar do sofrimento completo. Só Deus pode nos livrar do sofrimento completo. Não é um paliativo aqui nesse mundo que nós temos, não. Não é esse paliativo, não. Deus irá nos livrar desse sofrimento completo. Não é um sofrimento incompleto, não é. Mas Ele vai nos livrar desse sofrimento completamente. Se nós morrermos, Deus nos ressuscitará. Isso traz esperança para você? Encha o seu coração de esperança. Cristo voltará. Não tem mais. Quem mata o corpo, a doença mata o corpo, a fome mata o corpo, mas eles não podem matar a alma. A nossa alma é de Cristo. Quando nós morrermos, a nossa alma vai para o colo de Cristo. Isso te traz esperança, te traz conforto. Você tem essa certeza? Não tem mais, irmãos. Precisamos estar com essa certeza de que a minha alma vai para o colo de Cristo. Essa é a nossa esperança. Vamos nos alertar, igreja. Acorda, igreja. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos estar colocando essa esperança, buscando em Deus. Você está fraco? Se ajoelhe e ore e peça a Deus misericórdia. E Ele vai te dar. Ele prometeu sim. O que Ele prometeu foi uma morada através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Foi perdoar os nossos pecados. Foi isso que Ele prometeu. Uma morada lá no céu. E é essa morada que tem que encher o nosso coração. É essa certeza que nós temos que ter, que nós vamos para lá.
Quanto tempo você quer viver aqui? Ah, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tô com medo disso, eu tô com medo daquilo. Encha o teu coração da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai te dar paz, equilíbrio e conforto. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite. Guardem ela no coração. Não se despeçam.